Então, agora, primeiramente, bom dia para todos. Bem-vindos ao primeiro Intersales Workshop. Eu queria agradecer primeiramente a todo mundo que se disponibilizou a estar aqui e está aqui prestigiando a gente, que está sendo assim, a primeira vez, né, que eu estou apresentando alguma coisa assim, né, para vocês, então eu espero muito que vocês gostem. E eu acho importante falar, né, dar os créditos, que nossa apresentação foi baseada na apresentação da Easy, de capacitação, assim. Então, lá também eu recomendo bastante, quem quiser dar uma olhada no Instagram, é bem legal. E então, nós vamos começar agora. É isso, Giovana. Pode passar. Só para mostrar mesmo a vocês o que a gente vai falar hoje, que é a metodologia DISC, técnica de qualificação, gatilhos mentais, método dos 5S e algumas diquinhas finais. Não vai ser muito longa a apresentação, tá? Sei que é de manhã, todo mundo tá com sono, vai ser bem de boa. Então, primeiramente, eu quero apresentar para vocês a metodologia de DISC, que é uma metodologia de análise do perfil do cliente, e que ela é muito importante, no meu ver, porque a partir do momento que você consegue aplicar essa metodologia, todo o seu contato com o seu lead, todo o contato que você tem com o seu fornecedor, com o seu lead, com a pessoa que você está conversando, vai ser direcionado para o perfil que essa pessoa possui. Então, para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre os diferentes tipos de perfis que podem existir. Pode passar. Primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre o perfil de dominância. O perfil de dominância é o tipo de perfil da pessoa que quer realmente estar ciente de tudo que está acontecendo, ele quer estar sempre a par do que você está fazendo, ele quer poder estar te questionando, ele quer poder estar realmente presente no que você está fazendo. Ele não só te passa uma tarefa para você realizar, ele quer estar presente durante a realização. Então, aqui nós colocamos algumas dicas do que você pode fazer e do que você não fazer. O que você pode fazer com o perfil de dominância é focar nos negócios e nos resultados, falar com ele assim, bem direto, sem muita emoção, muita coisa para enrolar ele. Ele gosta de ser mais direto. Discutir os fatos bem claramente com ele. E quanto mais claro você for, vai ser melhor para você. Negociar bastante, sempre apresentar da melhor forma possível e desafiar ele. Essa questão de desafiar é uma questão muito interessante porque eu acho bastante arriscado, sabe? Mas isso que é o gás que estudar, sabe? A Isa, ele apresentou um exemplo pra gente que foi assim, eles estavam fazendo um serviço e ele fez o desafio. Se a sua empresa não vender mais 30% do que ela está vendendo agora, você não precisa pagar o serviço, sabe? Isso vai fazer ele se sentir muito desafiado a querer continuar ali e realmente ver no que vai dar, né? E o que não fazer nesse tipo de perfil é discutir os sentimentos, pedir para esperar e demorar para fazer as coisas. Ele gosta realmente das coisas bem feitas, feitas no momento certo, no momento que foi discutido. É isso. O segundo é o perfil de influência, que ele, assim, ele valoriza o perfil de influência, ele é do tipo que gosta de escutar, sabe? Ele tá te dando uma tarefa, só que ele não quer que você realize, você só faça o que ele pediu. Ele quer te escutar, ele quer entender, quer ver mesmo o que você pode fazer por ele, o serviço que você pode proporcionar. O que fazer com esse tipo de perfil? Você valorizar as ideias, reconhecer as histórias, construir um relacionamento. Esse tipo de perfil é aquela pessoa que vai começar a conversar com você e daqui a pouco ele vai chegar e vai falar da filha, da vizinha, da irmã, entendeu? E aí, o que você tem que fazer? Você não pode chegar e cortar o assunto dele e falar, ah, tá bom, mas vamos fazer isso aqui. Você não pode fazer isso, porque isso simplesmente vai quebrar o seu relacionamento com o cliente. Então, com esse tipo de cliente, você realmente tem que escutar. Você não pode esperar só o seu momento de falar. Você tem que escutar o que ele está querendo te dizer e você tem que construir um relacionamento com ele. E o que você não pode fazer é interromper enquanto ele está falando para trocar para o assunto sério, né? E falar sem sentimentos. Porque se ele está se apresentando, ele está mostrando essa vulnerabilidade dele, de apresentar os sentimentos dele para você, para poder criar essa linha de relacionamento, o melhor que você pode fazer é alimentar. É isso.
O perfil de segurança é aquele famoso cara que realmente quer ter certeza de tudo que está acontecendo, que ele não vai perder, ele quer saber o passo a passo de tudo, quer que você entregue o cronogramazinho perfeito do que você vai fazer, como você vai fazer, quando vai entregar. Ele quer ver tudo certinho. Então, você vai fazer perguntas para ele e planejar o passo a passo junto com ele, vai mostrar interesse, mostrar que você está presente, que você é responsável, principalmente por a gente ser uma empresa júnior, tem muito disso, das pessoas acharem que como nós somos jovens, nós não temos toda essa responsabilidade. Então, o melhor que a gente pode fazer é mostrar a nossa competência e responsabilidade quando a gente for entrar em contato. E o que a gente não pode fazer para esse tipo de perfil que realmente vai quebrar a confiança dele e que vai fazer ele ficar bem decepcionado com a gente é mudar a rotina e o ambiente seguidamente. O que seria mudar o ambiente, né? No caso, seria mais presencial. Por exemplo, eu marquei uma reunião num café. Aí, não vai dar para ir. Então, vamos marcar em outro lugar. Tá fechado. Ele não gosta desse tipo de coisa. Ele realmente quer ter tudo seguro. No caso, seria, tipo, nesse momento que a gente está passando, marcar uma reunião, uma videochamada e você não conseguir participar. Ter que marcar para outro dia. Isso não se faz com esse tipo de cliente, realmente, porque ele não entende de uma boa forma isso. Então, você também não pode apressar o cliente, ficar tipo, me manda informação, é o que eu preciso, ficar apressando ele demais. E também a gente não pode pressionar o cliente nesse perfil. André perguntou aqui como a gente faz para identificar esse tipo de perfil. Eu ia falar isso no final, mas vou falar agora mesmo. Para identificar esse tipo de perfil, como nós estamos vivendo nesse momento de pandemia, a forma que a gente melhor pode começar a identificar isso é através do primeiro contato. Seria, no caso, a resposta de prospecção. Na resposta de prospecção, você já vai vendo a forma que o cliente começa a se comportar com você. Um exemplo meu mesmo. Eu estou conversando com um cliente e aí eu falo, eu gostei muito do seu artigo. Aí ele chega e ele corta completamente o meu assunto, ele não quer prosseguir. Eu já sei que ele não gosta de papo, ele quer ir mais ao certo. Ele só quer falar sobre o projeto, ele quer saber tudo que ele vai tirar com isso. Isso é mais a forma de análise das mensagens. Você vai analisando, você vai falando, ele não está dando abertura para isso, ele quer saber disso, ele quer tirar tudo que ele puder de melhor daqui, ele quer sair pensando que ganhou muito. Então, é mais da análise do primeiro contato e do desenvolvimento da conversa com o cliente. Respondido? Então, eu estava esperando responder, mas tudo bem. Então, agora eu vou voltar a falar do... Espera. Um minutinho. Pronto. Então, eu vou voltar a falar um pouquinho do perfil de conformidade. Esse perfil de conformidade, ele se encaixaria pro exemplo que eu dei agora, de a pessoa achar que realmente ele está saindo na vantagem, assim, ele entender o que ele vai ganhar, o que vai precisar demandar dele, né? Mostrar as coisas por escrito, para ele ter o material visual, para ele realmente compreender e entender o que a gente está tentando mostrar. Falar dos benefícios que ele vai ter contratando o serviço, não apenas das características. Tipo assim, eu não vou falar, você tem que fazer isso porque é o certo, sabe? Você não tem que falar assim, tem que apresentar, não, você tem que fazer isso, porque lá na frente a sua empresa vai melhorar, você vai render muito mais, os funcionários vão estar muito melhores, vai ficar muito mais organizado, para ele realmente entender como aquilo é necessário para ele, para acontecer uma melhora dentro da empresa dele. E o que não fazer é fazer mudanças súbitas, esquecer de detalhes e ser genérico e falar de assuntos soltos. Com esse tipo de perfil, não funciona. Então, é isso. Agora nós vamos entrar no tópico de técnicas de qualificação. O que seriam essas técnicas de qualificação? É o que a gente estava trabalhando, né? É como você chega e conversa com um cliente. E aí você vai ver o que ele quer, quais são os planos dele, o que ele precisa e a urgência. No caso, nós vamos ter esse primeiro aqui, que é o GPCT, né? Que o G são os goals, os objetivos, plans, challenge e time, que seriam os objetivos, planos, desafios e o tempo. Nesse ponto, é muito importante a gente prestar bastante atenção nisso. Pode voltar, por favor, rapidinho?
Quando a gente presta atenção nisso, a gente tem que entender os objetivos dele para a gente poder realmente ter essa noção do que ele quer. Dos planos é como ele quer chegar lá. Os desafios é o que impede ele e o tempo é a urgência que ele tem para aquilo ser realizado. Que, no meu ver, o tempo é o que realmente vai ser o divisor de águas nessa situação. Agora pode passar. Então, para você descobrir o objetivo do cliente, a gente botou algumas perguntas bases, né, para você poder adquirir essas informações. Para descobrir o objetivo, qual a sua meta de faturamento? Onde você espera chegar? Em que empresa você busca sua referência? Esse da empresa que você busca referência, eu vou tentar exemplificar para a EJ. Por exemplo, a gente fala assim, a empresa a EJ que eu tenho referência para um dia ser como, é tipo, Ejude, tá ligado? Assim, você chega e você vai mostrar onde você quer chegar. Porque aí a pessoa que está desenvolvendo vai ter essa noção do quanto que você quer crescer. Então, é muito importante, né? Para poder descobrir o objetivo que ele quer atingir. Para descobrir os planos, o que você vem fazendo para alcançar esses objetivos? Essa pergunta é muito importante para você saber, tipo, o que a pessoa já fez, sabe? Porque, por exemplo, eu posso ter uma ideia muito boa, que na minha cabeça é muito boa, só que aquela empresa, aquela pessoa já aplicou isso e não funcionou para ela. Então, eu preciso buscar uma nova forma. Quais os planos de ação estão em andamento e qual a efetividade dessas ações? Para você ver o que ele já está fazendo, o que está dando certo, o que não está dando certo, para você não repetir os mesmos erros. Então, pode passar. Para descobrir os desafios, você vai perguntar o que vem impedindo vocês de alcançar o objetivo? Realmente, o que a empresa geralmente vai fazer esse scan interno e descobrir o que está faltando, o que precisa mudar. E quais os maiores gargalos do processo, o que realmente o que faz isso não está acontecendo, sabe? E vocês já testaram e não deu certo, né? Que no caso seria a mesma coisa da outra pergunta, para você poder descobrir o que eles já fizeram e não funcionou. A importância de você realmente descobrir os desafios é que isso facilita muito de você realmente saber onde agir, você agir na dor específica. E para descobrir o tempo, você coloca até quanto tempo você quer atingir esse objetivo. A demanda é urgente? Qual a importância dessa pergunta? Você sabendo se é uma demanda urgente ou não urgente, você pode preparar se você quer, por exemplo, alimentar o lead, educar o lead, né, ficar mandando conteúdo para, por exemplo, se não for urgente, sempre que ele pensar naquele problema, lembrar, eu sei quem consegue resolver isso para mim, entendeu? E se for muito urgente, já coloca ele para resolver esse problema logo e fechar o contrato. Pode passar. Espera aí, problemas técnicos? Foi. Então, aqui agora eu vou falar um pouquinho sobre o Bunch, que seria a questão do orçamento, autoridade, necessidade e tempo, que pode passar. Essas perguntas seriam boas para a primeira call? Sim. O primeiro contato é onde geralmente você vai tirar tudo isso, sabe? Você vai tentar encontrar todas essas respostas para você realmente entender se você quer continuar, né? Se você vai qualificar e você vai seguir em frente com aquele projeto, ou se você vai deixar para a educação do lead. É isso, pode passar. Eu acho que tem problemas técnicos com o Gabi, não sei. Ela botou que caiu aí. Não, deu tudo certo. Então, para descobrir o orçamento, por que é importante você descobrir o orçamento, né? Porque, por exemplo, tem pessoas que realmente querem melhorar, só que no momento atual não tem como. E fazer de graça pra gente, a gente não é muito legal, sabe? Então, você saber o orçamento, você sabe se aquela pessoa realmente vai poder pagar pelo serviço. Mas lembrando que sempre pode ser conversado, coisa e tal. Você já fez esse serviço antes? Se sim, com quem? Isso é muito importante, porque se a pessoa já fez um serviço com uma empresa, digamos, maior, você sabe que a base de preço que ela pode pagar é um pouco maior também. E o que achou, né, para ter uma ideia do que aconteceu, você tem um orçamento definido? Você já vem pesquisando no mercado, serviço, o que está achando do preço encontrado? Um exemplo disso seria na própria tradução, né, que como nós somos uma empresa júnior, nossos preços são menores do que o mercado sênior, então isso é sempre uma boa
coisa pra gente, né? Porque isso é realmente um fator que as pessoas buscam muito, né? Buscam uma empresa que realiza um serviço eficiente e com um valor mais em conta, né? E para descobrir a autoridade, isso é muito importante. Quando a gente está conversando com empresas, com pessoas, a gente sempre buscar falar com a autoridade, porque é a autoridade que vai tomar as decisões, sabe? Não vai ser passado para um terceiro para falar com a autoridade, porque às vezes ele pode não passar a ideia, não pode passar a nossa proposta de valor para a autoridade dele. Então, você não pergunta, tipo assim, para o cliente, ah, você é autoridade? Não, porque isso seria uma forma muito grossa, e aí a pessoa ia até achar muito estranho, né? Chega e fala assim, além de você, quem é que toma essas decisões? Como funciona na sua empresa? De uma maneira mais delicada, assim, pra não chegar dando porrada em ninguém. Pode passar. Para descobrir a necessidade, o que você espera com a contratação desse serviço, o que você realmente busca com essa compra, quais os problemas você busca resolver. Você vê o quanto que ele precisa disso, entendeu? Tipo assim, é muito importante você saber disso. Porque eu até estava. Eu vou dar um exemplo aqui, que eu estava assistindo My Little Pony com a minha irmã, e um deles vai comprar uma cereja. Aí fala pro vendedor que quer muito aquela cereja. Aí ele fala: Você quer muito? Você precisa muito? Então para você eu vendo por 20. O preço dela, na verdade, é 2, mas para você é 20, porque você precisa muito. Sem isso, você não vai conseguir. Entendeu? Então isso eu achei muito genial. E para descobrir o tempo, até quanto tempo você tem para atingir esse objetivo e se a demanda é urgente, novamente, para você ter essa ideia se você vai partir logo para a execução do projeto ou se você vai ir para a parte de educação do lead. Pode passar. Peraí, Giovana quer falar. Rapidinho. Pode falar, Gil. Amei essa coisa de levantar a mão, muito engraçado. É só para complementar que o Bent, ele, no momento que a gente está vivendo, ele está sendo adaptado, sabe, pelas empresas, ou até entrado em desuso por algumas. Aí, ao invés dessa ordem de BANT, está sendo usado NTBA, no caso, tipo assim, descobrir primeiro a necessidade, mas isso em casos específicos. Descobrir primeiro a necessidade, depois para quando a pessoa quer aquilo, depois se ela tem o dinheiro para aquilo, e depois chegar a quem está no cargo assim de autoridade. Certinho. Exatamente. Então agora nós vamos passar para o Spincelli, que é a parte da situação, problema, implicação e necessidade, que você pode passar. Então, nós temos algumas perguntas. Essas perguntas são realmente voltadas para a equipe da ISO, né, que eles realmente colocaram. Eu cheguei a pensar em formular as perguntas de Spincelli para as pessoas, para a Internacionalize, né? Mas eu conversei com o André, ele falou que a Inter a gente usa mais o Bunch ao invés do Spincelli, então por isso que eu preferi deixar mais quietinho. Então, a primeira situação é saber qual metodologia que você usa para treinar a sua equipe. Você vê o que está acontecendo na situação agora, qual é a situação atual que aquela empresa está passando. Depois disso, você analisa o problema. Você acredita que está perdendo vendas por não ter um treinamento, um time treinado? Você vê realmente o que está implicando para que aquele problema, que a situação melhore, né, da empresa. A implicação, como seu faturamento será impactado daqui a 3 meses se isso não for feito? Isso é muito importante, porque você vai formular para o seu cliente que, tipo assim, se ele não consertar esse problema, ele vai sofrer as consequências bem piores lá na frente. Então, isso vai criar o sentimento do cliente de realmente querer resolver isso o mais rápido possível para evitar que no futuro isso se agrave. E a necessidade, como seria se você conseguisse trabalhar com equipe forte de time de vendas, entendeu? Isso aí você faz ele imaginar como a situação vai ser quando o problema for resolvido. Ou seja, né, não vai acontecer a implicação. Então, isso vai criando essa ideia na mente do cliente. E é bem interessante. Pode passar.
Aqui nós temos uma sequência, né, do que aconteceria. O vendedor usa para estabelecer um contexto, né, que é a situação. Pergunta de situação. Então, assim, o que está acontecendo? Como está a sua empresa hoje? E depois vai, de que modo o cliente revele o problema, né? Vai falar, minha empresa, eu não estou conseguindo vender muito, nosso faturamento está abaixo de, tipo, 20% do que deveria estar ganhando. Aí você vai ver qual é o problema dele. Aí você vai ver as necessidades implícitas, né? Tipo assim, então quer dizer que sua empresa não está vendendo por causa disso. Então você está mostrando para ele, você está exemplificando. E isso é muito importante, você falar isso com o cliente. Tipo assim, você realmente apresentar para ele o que ele já sabe, mas você tem que apresentar para ele. Então, o seu problema é isso, isso e isso. Aí depois você faz as perguntas de implicação, né? Que se não resolver isso, como que vai ficar lá na frente, né? Que fazem o comprador sentir o problema de modos mais claros e agudos, levando à pergunta de necessidade de solução, que você vai falar, então você quer chegar a receber, tipo, 80% de faturamento, né? Que aí leva a necessidades explícitas. Então, para acontecer isso, você tem que treinar seu time. Você tem que resolver o problema para que você possa, né, não sofrer as consequências. E aí você mostra os benefícios, que você vai conseguir vender ainda mais. Pode passar. Aqui está as perguntas de situação. Por que você está buscando fazer um curso de idiomas? Você já fez um curso de idiomas? Se sim, por quanto tempo? Essas perguntas. Sim. Como você costuma aprender inglês, espanhol e francês no dia a dia? Rapidinho, Gabi, essas perguntas foram feitas voltadas para a empresa? Para a Inter, né? Ou não? Que eu acho que você falou, mas eu não me lembro. Foi da Easy mesmo, né? Então você vê, você costuma aprender inglês, francês e espanhol no dia a dia? Aí você, né, para você entender a situação, do que está acontecendo. Aí de problema. Quanto tempo do seu dia você investe em aprender inglês e espanhol? Né, para você conseguir resolver esse problema. Isso seria no caso das pessoas que realmente, eu acho que dão curso de idiomas. De que forma você acha que não falar esse idioma impede você de crescer profissionalmente? Aí você está mostrando o problema que ele está sofrendo, né? Você acredita que está perdendo oportunidades por não possuir essa capacidade técnica? Aí, isso você está falando para o cliente, você está fazendo ele visualizar o problema dele. Pode passar. A de implicação. Se você continuar sem saber falar, o que vai acontecer com você? Você mostra o futuro no pior cenário, no caso, né? Aqui, como seria viajar para fora e não saber falar? Você coloca o cliente, você imerge ele nessa situação, caso ele não resolva o problema. E a necessidade, que impacto de saber falar inglês faria na sua vida? E você faz ele querer resolver esse problema. Pode passar. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o modelo NES, que é necessidade, expansão e solução. Pode passar. Então, aqui nós temos a solução. Aqui é um quadrinho que tem várias soluções, expansão e necessidade. Primeiro quadro. O que você está fazendo para resolver o problema? Eu posso sugerir alguma ideia? Você está querendo resolver a solução, né? Você pegou o problema e você quer resolver o problema. E aí a expansão é que, como a gente quer resolver, a gente quer realmente ter demanda, a gente quer fazer o máximo possível, além de você, quem mais se incomoda, se impactado com isso? Você tenta aumentar a dor, entendeu? Você analisa para tentar aumentar a dor do cliente. E a necessidade, fale mais sobre isso, o que está causando, qual o problema. E você chega e abertamente para ele e fala isso. E depois, e se houver uma forma de, sei lá, construir que ajudaria e seria interessante, entendeu? No caso, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil de entender. Dona Maria quer construir uma cozinha. Por que você quer fazer isso? Só você se incomoda com isso? Mas seus amigos, quando chegarem aqui e veem essa cozinha assim, você se envergonha? Você não gostaria de ter um ambiente mais confortável? Você expande essa dor, porque o problema não é mais ela, sabe? É um conjunto. Aí depois, e se esse problema que está te causando
não está preocupado com isso? Tipo assim, o seu marido também se preocupa com isso? E por que que isso acontece? Então, depois disso, você apresenta novamente para ela. Pelo que eu entendi, se você pudesse melhorar, ampliar, consertar, você resolveria esse problema, certo? Pelo que eu entendi, isso não é uma questão somente sua, mas isso também afeta outra pessoa, entendeu? Porque você está tentando aumentar essa dor. Então, os motivos para esse problema são tal, 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 tal. Porque isso você faz a pessoa entender o que está causando isso para ela. Pode passar. Dá pra me ouvir? A internet tá meio ruim aqui no celular, mas dá pra me ouvir normal? Ah, que bom. Se eu ficar olhando pra cima, é porque eu tô olhando pro computador, tá? Então, galera, agora a gente vai falar um pouco sobre os gatilhos mentais, que vocês já conhecem, na verdade, né? Porque a gente usa muito enquanto está prospectando, quando tá com um lead muito quente, a gente sempre usa. E a gente quer esse lead a fechar. E aí, existem muitos gatilhos mentais que a gente pode usar, mas hoje a gente trouxe 6, né? O primeiro deles é o gatilho de escassez. Quem é que nunca escutou aquela frase de, tipo, precisou perder para dar valor? A gente usa essa frase sempre no nosso dia a dia, né? Tipo, para se referir a várias coisas. E é basicamente isso que a gente está fazendo quando a gente usa o gatilho de escassez. A gente está mostrando pro lead que se ele não usar aquela chance, ele só tem aquela chance, e se ele perder, ele vai sair perdendo algo muito maior, sabe? Quando eu estava estudando sobre isso, eu vi uma pergunta que era tipo: você preferia ganhar R$ 5 de desconto ou você preferia evitar pagar R$ 5 a mais? Quando você pensa sobre isso, você, tipo, na hora, assim, pelo menos pra mim, eu respondi na hora, eu prefiro um desconto de 5%. Só que as duas perguntas são a mesma coisa, levam ao mesmo resultado, não pagar R$ 5. A diferença é que quando você ganha um desconto de 5%, o seu cérebro, ele assimila de uma maneira muito boa. Ele olha e fala, caraca, eu tô ganhando com isso, é positivo para ele. Mas quando você fala, eu vou evitar de ter um pagamento adicional de R$ 5, ele se relaciona de uma maneira negativa com isso, mesmo sendo o mesmo benefício. Então, é algo que você pode fazer quando você está negociando com o cliente para mostrar a ele, tipo, benefícios, o lado positivo, e você brinca com a cabeça dele, sabe? Assim, não é manipular, mas é você levá-lo ao que você quer. E, tipo, quando o cliente não está totalmente seguro, sabe, sobre fechar o negócio ou não, a possibilidade de não poder ter mais aquele serviço ou aquele preço, por exemplo, vai fazer ele agir. Então, nessa situação é muito bom usar o gatilho de escassez. O outro gatilho é a prova social, né? Nós somos seres sociais, a gente sabe disso. E muitas das nossas atitudes a gente toma porque a gente quer se enquadrar em algum grupo. A gente toma atitudes baseado no que as outras pessoas esperam de nós. Mesmo que a gente ache, não, eu não sou Maria, vai com as outras, sabe? Só que a gente se encaixa em grupos. Até nisso de, eu sou o diferentão, é um grupo, sabe? O grupo dos diferentões. E a prova social é uma espécie de, tipo, evidência utilizada para mostrar que outras pessoas usaram e aprovaram o nosso serviço, por exemplo. E aí isso vai provar que esse serviço ou é popular, ou ele é muito bom no que ele faz, sabe? E tem alguns fatores que fazem esse gatilho funcionar muito bem. O primeiro deles é a escala, que é tipo o número de pessoas que agiram de determinada maneira, o número de pessoas que utilizaram esse serviço, que compraram esse produto. Quando eu vejo, por exemplo, do meu dia a dia, se eu vejo que eu estou procurando produto para pele, eu tenho problema de espinha, por exemplo, e aí eu vejo que muita gente está comprando produto da marca X. Aí eu faço, caraca, tem uma galera comprando isso aqui, será que é bom? Aí eu vou para o segundo fator que me influencia, a ambiguidade.
como é que foi a experiência daquelas pessoas usando aquele serviço, aquele produto, por exemplo. Ah, será que foi bom? Será que melhorou a pele delas? Aí, quando eu vejo as referências, assim, que eu olho e falo, ah, muita gente usou e muita gente aprovou. Aí eu vou pro terceiro fator, que é a similaridade. É tipo, o grau de semelhança entre aquelas pessoas e eu. Quando eu olho, eu faço, caraca, muita gente usou, a pele de muita gente melhorou. Aí eu vou olhar, mas peraí, a pele dessas pessoas é mista, como a minha, ou é oleosa, ou é seca? Eu vou procurar ver, tipo, como é que a pele delas é igual a mim, entendeu? E é assim que ela vai funcionar. Então é um gatilho muito bom para o social. Como é que a gente pode aplicar isso para Inter, por exemplo? Às vezes é um comentário no Instagram que a gente entra para olhar o Instagram da marca. Às vezes é um depoimento que a gente vai para o lead. Fala, olha, a pessoa usou, e olha como foi para ela. A pessoa usou. Opinião de... Tá cortando? Gente, é meu celular, eu acho. Alguém confirma aí. Se é só pra Melina. Dá pra entender? Posso continuar, então? Normal? Tá bem. Beleza. Então, comentário, depoimento, opinião de alguém que é referência no nicho. E esse gatilho de prova social é muito interessante porque ele vai se relacionar com o próximo gatilho, que é o de autoridade. Quando a gente usa a opinião de referência de alguém no nicho, por exemplo, tradução. Ah, eu vou olhar, por exemplo, alguém que, poxa, sei lá, professor Satur. Eu olhei, o Lattes dele é cheio de coisa. Aí, por exemplo, para mim ele é uma referência em publicação de artigo, por exemplo. E aí eu vou chegar nele e falar, professor, o senhor já utilizou o serviço da Inter? Ele vai falar, já, muito bom. Para mim é o suficiente, entendeu? Porque ele é referência naquilo que ele está falando. Outra coisa, o número de seguidor influencia muito, então divulguem o Instagram da Inter pra gente crescer lá. É um tipo de prova social. E aí, próximo gatilho é o de autoridade, que vai se relacionar com aquilo que eu disse das opiniões de referência. Quando a gente... Calma, deixa eu formular melhor isso. Quem é que nunca ouviu aquela frase, aquela propaganda, na verdade? Quem usa tigre é autoridade no assunto. Daqueles escândalos e tal que passam na TV. Mano, isso é um enorme gatilho de autoridade. Porque ele tá mostrando que, primeiro, quem tá utilizando aquele produto sabe o que tá fazendo. Eu, que não entendo nada de cano, desses negócios assim, de construção, se eu, por exemplo, for construir uma casa, eu preciso fazer a instalação dos canos e tal, e o pedreiro me chega com um cano que não é tigre, eu já vou falar, esse cara não sabe o que ele tá fazendo, mano, porque quem usa tigre é autoridade no assunto, entendeu? É assim que vai funcionar o gatilho de autoridade. Você vai transmitir a ideia de que você é autoridade, comércio exterior, etc. E mais importante que isso, a gente tem que ser autoridade, tá? Então participem do intercurso, galera. Façam os desafios, busquem sempre se aperfeiçoar para a gente ser mesmo a autoridade no que a gente está falando. Não só transmitir a ideia. É preciso mostrar que você entende bem do que você está falando, do que você se propôs a explicar e vender, tá bem? Então, como usar isso? A gente usa isso, na verdade, quando a gente está... Às vezes não tem nem sentido e nem sabe explicar porque é o melhor, mas aquilo fica internalizado. Exatamente, é exatamente isso. Propaganda boa, né? Como é que usa o gatilho de autoridade? A gente já faz isso, na verdade. Quando a gente manda um marketing de conteúdo para o nosso lead no e-mail, e, inclusive, é outra coisa, essa forma de como usar o gatilho de autoridade vai se relacionar com o próximo gatilho, que é o de reciprocidade. Antes de oferecer qualquer serviço, a gente sai de materiais gratuitos, mostra que a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente sabe o que a gente está falando, e que isso vai ser muito bom para ele.
E se relaciona com o gatilho de reciprocidade. O gatilho de reciprocidade nada mais é do que aquela frase de gentileza gera gentileza. A gente tá mostrando para ele que a gente realmente quer ajudar, porque ele tá ajudando a gente também, sabe? Então, quando a gente dá uma amostra grátis do nosso serviço, que é o que Júlia fez, por exemplo, com o lead dela, né? A tradução lá do artigo, ela deu uma amostra grátis, ó, olha como ia ficar muito legal se você fizesse isso, sabe? E tem outras formas da gente mostrar essa reciprocidade para o nosso lead, que às vezes é agradecendo por entrar em contato com a gente, mostrando que é muito importante para a gente ele receber. E isso, às vezes, até com resposta negativa, sabe? Só dele ter tido o trabalho de responder, sabe? Já é muito importante pra gente. Isso vai gerar uma empatia muito grande do lead com a gente, sabe? E mais importante de tudo, não é nem demonstrar essa reciprocidade, mas ter ela como um hábito dentro da Inter e com os clientes, com todo mundo, tá? Usem na vida de vocês, sejam recíprocos, sejam empáticos, ajudem o próximo. Próximo gatilho é o gatilho da antecipação, e eu acho esse gatilho perfeito, porque a gente experiencia ele direto, com, por exemplo, trailer de filme. Trailer de filme é um grande gatilho de antecipação e funciona muito bem. Porque às vezes o filme é horrível, mas o trailer é tão bom, mas tão bom que você vai pagar a entrada, não importa o que a galera disse de feedback, porque o trailer é muito bom e você tem que ir lá assistir. Então é uma trilha sonora muito boa, ele não vai te dar tudo que o filme passa, ele só vai te dar as melhores cenas, vai te deixar muito ansioso. Ele vai mexer a Esquadrão Suicida. Exatamente. Ele vai mexer com as suas expectativas em relação ao futuro. Então, quando a gente anuncia que algo está por vir, a gente monta funcionalidades e como aquilo pode ajudar as pessoas, toca nas dores, nos desejos delas, sabe? Ela fica ansiosa por aquilo. Então, eu estou fazendo isso, inclusive, com um professor meu, porque eu sei que ele quer traduzir um livro dele. Só que ainda está muito assim, aí eu tô tipo, nossa, olha o que aconteceu, né? Fico conversando com ele e faço, nossa, tal pessoa traduziu o artigo e aí foi reconhecido por tal coisa. Nossa, que legal, né? Ficar, tipo, eu fico mexendo com a ansiedade dele. Eu sei que no fundo ele quer, mas ele não quer agora. Quando chegar um momento, eu vou chegar, menino, por que tu não traduz com a Inter? E o último gatilho é o gatilho do porquê. As pessoas simplesmente gostam de saber o porquê que você tá fazendo as coisas que você faz. Então, por que eu vou traduzir um artigo? Aí chego e falo, pô, se tu traduzir o artigo, tu não vai estar atingindo só o Brasil, sabe? Tu não vai ficar naquela barreira linguística. Se tu traduzir para inglês, imagina quantas pessoas vão ver, sabe? Eu tinha visto uma pesquisa, eu não vou lembrar os dados, mas chega numa fila de supermercado e fala, tá muito cheia assim, tu fala, licença, deixa eu passar aqui. Algumas pessoas podem passar, não vai, tipo, te deixar passar, porque pra que tu quer passar? Eu também tô esperando, mano, eu também quero passar as coisas, sabe? Por mim seria o mais rápido possível. Agora, se tu chega na fila do mercado e fala, por favor, deixa eu passar aqui, é porque eu tô com muita pressa e só são 2 itens. A maioria das pessoas vai te deixar passar, porque, galera, é gente boa, ainda existe maldade no mundo. E também, porque tu deu um motivo para isso. As pessoas gostam de ter razão, tá ligado? Então, você justificar por que você tá fazendo aquilo. Por que você tá no movimento Empresa Júnior, por que você tá no LEA. Isso vai mexer com as pessoas, vai mexer, tipo, com o coraçãozinho delas. Meu Deus, eu saí da reunião pelo computador, eu acho. Socorro, tá aparecendo ainda o negocinho, eu não tô vendo. Alguém me dá um feedback, Socorro, eu não sei mexer com tecnologia, eu sou uma senhora. Saiu, deixa eu botar de novo, calma. Ui. Sorry, guys. Problemas técnicos. Problemas técnicos. Voltei, deixa eu compartilhar. Foi?
Foi. Ai, meu Deus, que susto. Dor e prazer. Esse é outro gatilho para você. Acho que não é nem um gatilho, mas é tipo uma maneira de você tratar na hora de você negociar, na hora de você mostrar as coisas. Por quê? Ele é meio complicadozinho de usar, porque você vai lidar diretamente com as emoções das pessoas. Quando você utiliza esse gatilho mental de dor e prazer, você tem que focar nas coisas que nosso público vai valorizar. Tipo, você tem que ser capaz de romper a barreira da dor em um curto espaço de tempo e proporcionar esse prazer a longo prazo. Então, por exemplo, no Comex, a gente pode ser uma dor, a receita daquela empresa tá naquele mesmo estado por muito tempo, sabe? Tá dependendo do mercado brasileiro e, tipo, oscila muito, sabe? E aí você, exportar. Seria muito legal, porque a gente ia acabar com essa dependência do mercado interno. E se você vai ter, tipo, todos esses benefícios aqui, e aí você lista esses benefícios. Por muito tempo, você vai se tornar uma marca global, isso vai te fazer crescer, não só internacionalmente, né, mas, tipo, nacionalmente também, porque as pessoas vão olhar para tua empresa, vão ver que tu é realmente muito bom, porque se tu tá vendendo teu produto a outro lugar, sabe? Então, você tá mexendo exatamente com essas emoções de essa é uma dor tua, mas se tu fizer isso, tu vai ter esse prazer por muito tempo, sabe? Então, é necessário identificar a causa da dor e o prazer dos nossos leads. E você tem que, primeiro, para usar esse gatilho, mostrar que entende a dor dele, que está disposto a ajudar, apresentar soluções para ele, e, por último, você apresenta os benefícios. Porque na solução, geralmente, ele já vai estar, caraca, realmente. E aí, quando você mostra os benefícios, ele vai ficar, eu preciso disso muito, sabe? E aí, como fazer o meu cliente tomar uma boa decisão sem pressionar muito ele? Porque é uma coisa que às vezes eu me pego pensando também. Tipo, putz, eu tô falando dessas coisas, mas será que ele tá se sentindo pressionado, sabe? Será que isso não vai assustar o lead? E aí, meu querido, apresento a você o método do 5S, que na verdade é do 5 sim, que é como converter um cliente indeciso em um cliente fechador. Você vai quebrar o não e trazer o sim. Quanto mais sim o cliente lhe der, quando você usar esse método, melhor será para fechar um negócio com ele. Sozinho, galera, o cliente não consome nem 40% do que pode. Então, é claro que a gente vai trazer gatilho e a gente tem que mostrar para ele que ele realmente precisa desse serviço, sabe? Não é só, você quer uma tradução? E a galera fala, não, eu tô publicando aqui meu artigo de boa. Mas, mano, você precisa de uma tradução. E mostra para ele porque ele precisa. E aí você, por exemplo, apresentou todos os argumentos. Você fez uma apresentação, por exemplo, você fez uma chamada no Meet, fez uma apresentação, mostrou para ele como ia ficar massa. Aí você vai usar o método de 5S. Que é, quando você termina a sua apresentação, você vai chegar nele e vai fazer essas 5 perguntas. Seu Lisboa, o senhor gostou da apresentação? Aí Lisboa vai responder, sim. Seu Lisboa, faz sentido para o senhor? Faz. Foi coerente? Foi. Atender às suas expectativas? Sim. Seu Lisboa, vai ajudar da maneira que você espera? Sim. Ele te respondeu sim, sim. Se você, por exemplo, falar atender às suas expectativas, ele falar, não, já para aí, nem faz a próxima pergunta, volta, reformula o que você fez, encontra o erro e refaz. Depois disso, volta, faz as 5 perguntas. Você conseguiu esses 5 sims. Giovana, o que é que vai me ajudar a fazer essas perguntas todas? Se ele te disser que não quer fechar negócio, você vai chegar para ele e falar, seu Carlos, seu Lisboa, dona Giovana, se o senhor mesmo disse que gostou, que faz sentido para o senhor, se é coerente, o que é que está impedindo o senhor de fechar o negócio? Mano, se um vendedor chega para mim e fala isso, eu me acabo, eu fecho negócio com ele, posso não ter o dinheiro, mas eu fecho só porque ele me pegou na palavra, sabe? Eu não tô forçando ele a
Eu não tô, tipo, pressionando muito ele. Eu só tô mostrando pra ele que quem tá sendo incoerente é ele, sabe? E aí, é muito interessante, porque aí você vai ver se realmente é o preço, você vai ver o que é que tá impedindo mesmo, se ele tiver uma causa real que esteja impedindo. Se não, bola pra frente e vamos fechar o negócio. Então, algumas coisas, algumas considerações finais. Por que inovar em vendas, galera? Porque sim, venda a gente não bate meta, né? Então, vamos se especializar nisso. Todo mundo aqui faz prospecção, todo mundo manda e-mail, todo mundo tenta fechar um contrato, então todo mundo tem que saber dessas coisas, sabe? Por isso que a gente trouxe esse workshop, porque nós estamos aprendendo e todo mundo tem que aprender, né? A gente tem que acreditar no que a gente vende, porque se a gente não acreditar no nosso produto, não é o cliente que vai acreditar. Então, se você não está acreditando no que a gente está fazendo aqui, pare, pensa, se pergunta, por que não, conversa com a galera, sabe? E mostra para o cliente que você realmente acredita nisso, então ele também tem que acreditar, sabe? Outra coisa, pô, fechou meu serviço e tal, vamos pegar um feedback aqui desse cliente, valida com ele, pô, se, tipo, ele pagaria mais pelo nosso serviço, sabe? É muito importante isso, porque aí a gente tem uma ideia de se, tipo, o preço tá caro, se não tá, mas é legal isso. É bom para exatamente saber se o preço é realmente o motivo que está impedindo a gente de fechar negócio ou não, que eu duvido que seja. Então, vamos se especializar nisso aí, galera. Outra coisa, desconto não pode ser dado. Desconto tem que ser negociado. Ele tem que ser uma troca, tem que ter benefício para os dois lados. E tem que haver argumento, tem que haver comunicação. Então, por exemplo, é o preço. Não, beleza, vamos dar o desconto. Isso aqui não é dar desconto, é negociar o desconto. Não, você não está podendo, você queria, por exemplo, deu R$ 120 a tradução. Vocês não fecham em 100, não? Fecha, mas vamos fazer assim, a gente fecha se você pagar à vista, entendeu? Então, tipo, o preço está impedindo o lead de comprar, vamos dar um desconto para ele. Tá, mas tem que ter benefício para os dois lados, sabe? Por que aprender tudo isso? Steve Jobs falou que as pessoas não sabem o que querem até você mostrar a elas. Então, vamos pra cima, galera, vamos prospectar, vamos mostrar pro lead que eles precisam dos nossos serviços, tá? E é isto. Este workshop foi desenvolvido para melhorar a forma que o nosso time realiza negociações. Esperamos que conhecendo e aplicando essas metodologias vocês possam fazer e ver nossa J crescer e se destacar. E aí a gente quer saber como foi a experiência de vocês. Se vocês têm uma pergunta para a gente, não se calem, falem tudo. Esse é um momento de brilhar. Foi coerente para vocês, galera? Rapidinho, deixa eu só acrescentar uma coisa aqui. Na questão, você falou, tipo assim, de você perguntar para fazer o método do 5S, né? O Neilson, que ele é o cara lá da Easy, que foi apresentar isso pra gente, ele falou que uma vez ele estava conversando com um cliente, né? O cliente não quis fechar. Aí ele perguntou, mas foi coerente para você? Ele fez o método 5S e perguntou, então o problema com o senhor foi o preço? Ele falou, sim, o problema foi só o preço. Ele, na hora que o cara já tinha falado que não queria mais fechar. Aí na hora que ele falou, oxe, moço, mas se o problema é só o preço, eu converso com você e a gente resolve isso agora. Chegou assim na cara de pau mesmo. Falou, se esse é o problema, a gente vai resolver agora, pra você fechar. E aí ele chegou e fez aquele negócio, conversou o desconto com o cara e conseguiu fechar. Isso é muito legal, velho, porque, tipo, você tá mostrando, é mais um jeito de mostrar pra ele que você se importa com o que ele quer, sabe? Pô, foi legal pra ele, ele quer fechar, mas o preço tá impedindo. Não tem problema, a gente quer te ajudar, sabe? Isso vai mexer com o coraçãozinho do cliente, ele vai ver uma reciprocidade em você. Então, é isso, por favor, comentem. Podem abrir o microfone se vocês quiserem. Primeiramente, parabéns, meninas. Eu amei demais, aprendi demais. E é bem legal, assim, a gente ver essa proatividade de vocês, né? De vocês saírem da zona de conforto e ver que vocês se importam tanto com a Inter, de fazer coisas por fora, com todas as obrigações que a gente já tem, né? Muito massa isso, e eu acho que agregou demais para todo mundo. Como eu falei, eu aprendi demais. E daí, gente, só para a gente partir para a cultura da ação,
eu acho legal vocês agora estarem bem próximas do pessoal de vendas. Eu acho que vocês já estão, né? Na real, eu não estou muito por dentro. Mas, tipo, para tentar trazer esses gatilhos, para tentar ver essas metodologias para o que a gente tem hoje, sabe? Para o nosso modelo de negócio atual e realmente fazer